Boa noite a todos. Obrigado pela amorosidade do convite de estar com vocês mais uma vez. É o nosso segundo encontro e para mim é uma alegria muito grande poder, através da tecnologia, a gente estar próximo, conversando sobre temas importantes que tem a ver com o nosso desenvolvimento, que tem a ver com o nosso autoencontro. E tudo isso sempre pautado na proposta de Jesus. Quando o Vini me convidou para fazer essa palestra hoje, ele deixou o tema livre e eu falei para ele, o tema da palestra vai ser Segue-me Tu. A princípio é um tema um pouco diferente do habitual, Segue-me Tu. Mas o Segue-me Tu é uma resposta de uma pergunta que Simão Pedro fez a Jesus e Jesus finalizou a resposta dele dizendo para Pedro, segue-me tu. Então, para a gente poder chegar neste ponto, nós vamos ter que voltar 2000 anos atrás, quando Jesus criou a situação para esse diálogo com Simão Pedro. Então, aqueles já eram os dias finais de Jesus na terra. Já tinham se passado 3 anos e todas as profecias em torno do Messias já tinham se cumprido. Naquela semana em particular, segundo nos narra o Evangelho, e isso que eu vou contar para vocês aqui está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 21 a 23. Jesus, naquela semana ou naquele dia, ele já tinha deixado os discípulos um tanto quanto surpreso com algo que ele havia feito. Depois de um dia de trabalho, de ensinamentos, de cura e de pregação, eles foram para casa. Eles sempre se reuniam, os 12 apóstolos de Jesus sempre se reuniam na casa de algum deles, e aquele dia eles estavam lá, quando Jesus pegou todos eles de surpresa, trazendo na sua mão uma bacia d'água para limpar os pés dos discípulos. Ninguém entendeu nada. Falou assim, como assim Jesus limpando o meu pé quando eu que tenho que limpar os pés dele, né? E aí Jesus chega aos pés de Pedro e Pedro diz a Jesus assim, olha, meus pés o Senhor não lava. E Jesus responde a Pedro, se eu não posso lavar os seus pés, então tu não tem parte comigo. Simão Pedro entendeu a gravidade da resposta, ele sabia que ele tinha parte com Jesus e falou, então pode lavar. Então, os apóstolos foram pegos ali nessa surpresa que Jesus deixou. Eu não sei se foi no mesmo dia, mas à noite no jantar, ou na mesma semana, porém, na hora do jantar. Estavam os discípulos reunidos com Jesus na casa de um deles, jantando. E aí Jesus olha para todos eles e do nada ele diz assim, um dentre vós irá me trair. Imagina a cena, você jantando com a sua família, tem ali pessoas, colegas teus de trabalho, e de repente alguém vira e fala assim, um dentre vós vai me trair. Fica uma situação estranha naquele jantar. E os apóstolos começaram a olhar um para o outro assim, como assim te trair, Senhor? Nós te amamos e não sei o quê. Mas ninguém tinha coragem de perguntar para Jesus quem seria o traidor. Eles sabiam que João, o evangelista, era um discípulo muito amado de Jesus. E aí eles ficavam assim para João Batista, ó, vai lá e pergunta, né? E aí João Evangelista perguntou assim para Jesus, mas Senhor, quem de nós há de te trair? E aí Jesus diz assim, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pega uma caneca, pega um pedaço de pão, molha o pão na caneca e entrega para Judas. E aí começa uma grande falação entre os apóstolos ali, como assim vai trair, não sei o que, não sei o que. E aí contam os estudiosos dessa passagem, em particular Amélia Rodrigues, ela conta o seguinte, que enquanto os discípulos estavam ali naquela polvorosa,
Jesus se aproximou de Judas e começou a conversar com ele. Mas a Amélia Rodrigues ela fala que Jesus não conversava diretamente com Judas, mas com o espírito que obsidiava a Judas. E ele disse alguma coisa parecida com isso: aproveita enquanto tens tempo, porque o meu tempo na terra está acabando. E dito isso, Judas sai daquele transe mediúnico e sai correndo para fora da casa. Os outros discípulos que não tinham ouvido a conversa, que não tinham ouvido a história, acharam que Judas tinha saído para poder pegar alguma sacola de dinheiro, algum mantimento, alguma coisa parecida. E vai todo mundo dormir depois desse jantar tenso na casa de um dos apóstolos. No outro dia, estão todos caminhando pela praia, porque Jesus sempre começava a caminhada dele ali, quando podia, pela praia, ensinando e curando. Quando chega ao grupo, Judas, que naquela noite havia dormido fora de casa. E Judas junta-se ao grupo e Simão Pedro, vendo Judas chegar, se aproxima de Jesus e pergunta assim, meio que pede orelha para Jesus: Senhor, e deste aí, apontando para Judas, o que será dele? Há muito de nós nesta pergunta que Simão Pedro faz a Jesus. Vamos analisar o contexto ali. Já faziam 3 anos que Jesus estava caminhando com os apóstolos, ensinando a eles e mostrando a eles o tamanho do trabalho que eles teriam que realizar na terra. Foram 3 anos Jesus ensinando o tamanho do trabalho que eles teriam que fazer, cada um dentro de si. A seara de trabalho era grande, a oportunidade de construção era enorme. E o que Simão Pedro fez nessa hora? Simão Pedro representa muito a humanidade que somos todos nós, tamanha a sua fragilidade, tamanha a sua sinceridade e às vezes inocência. Simão Pedro fez o que todos nós fazemos no dia a dia. Nos ocupamos da vida alheia, deixando de lado a parte que nos cabe no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Temos sempre um dedo apontado para o outro e 3 apontados para nós. E quantos de nós, façamos agora uma reflexão aqui, vendo um companheiro em queda, às vezes companheiro da casa espírita, nós não nos ocupamos de falar dele, de fazer reuniões privadas, de fazer conversa, fuxico, que eu chamo de reunião fuxico, para poder falar desse colega, desse companheiro que está em queda. E vamos imaginar que esse colega seja um palestrante espírita. E aí é o dia dele da palestra na casa. Ele vai lá, sobe no palanque ali para dar a palestra, e nós que sabemos que ele tombou, que ele fez alguma coisa errada, a gente cutuca o colega do lado e fala assim, olha aí quem que vai falar. E aí a pessoa começa a falar, e começa a falar bonito, começa a dar uma palestra linda de tocar o coração. Mas a pessoa que sabe o que o palestrante fez, começa a ficar indignado, porque assim, ele sabe que os benfeitores estão inspirando aquele palestrante e fala assim, meu Deus, será que esses espíritos não sabem o que esse cara fez? Mas o que essa pessoa que está se queixando, reclamando do colega que está errado, que cometeu um erro, e está dando uma palestra maravilhosa, o que ela não sabe é que ele já começou o seu processo de redenção com a sua própria consciência. Ele está se redimindo com as leis morais. E Jesus, ele não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Todo aquele de nós que nos arrependemos e que vamos colocar o nosso arrependimento a favor do trabalho no bem, ao bem do outro e ao bem de nós mesmos, sempre encontramos respaldo, apoio, guarida nos anjos guardiães, nos espíritos protetores. E aí aquela pessoa dá uma palestra maravilhosa, uma palestra espetacular,
E aquele que ficou revoltado com tudo isso, perdeu o melhor da festa e ficou ali remoendo a sua revolta. Mas vamos lá, vamos imaginar que este colega não seja o passista, ele não seja o palestrante, ele seja o passista. Nós entramos na sala e vemos ele sentado ali, e o que a gente faz? Já vai em outra cadeira para não cair na cadeira dela. Então a gente vai melindrando diante do erro do outro, sem nos examinar, sem olhar para dentro de nós, sem fazer a parte que nos cabe. E isso quando nós não estamos abandonando o trabalho por conta do erro da outra pessoa. Melindre puro. Jesus, vendo naquela pergunta de Simão Pedro, e deste aí, o que será dele? Uma derrapada que todos nós damos 2000 anos depois do ensino de Jesus, ele deu uma resposta a Simão Pedro que até aos dias de hoje é uma resposta que ela serve muito para nós quando nós olhamos para ela e refletimos em torno dela. E a resposta que Jesus deu para Simão Pedro foi essa: se eu quero que ele, Judas, fique comigo até que eu me vá, o que importa a ti? Segue-me tu. Então o que Jesus estava dizendo a Simão Pedro é: se Judas vai me trair, não é da tua competência, não é da tua alçada isso. Faz a tua parte, que é me seguir. Se Judas vai derrapar aqui ou ali, não te importa com ele. Segue-me tu, você, Simão Pedro. E esse convite para nós, ele é muito importante porque, assim, bem ou mal, nós estamos às vezes muito preocupados com o que o outro está fazendo e nos desocupamos daquilo que temos que fazer. E aí agora falando de trabalhador espírita para trabalhador espírita. Não importa muito o que o presidente da casa está fazendo, não importa muito o que o passista está fazendo, o que o palestrante está fazendo. A parte que mais importa é o que nós estamos fazendo no quesito de seguir a Jesus. Não que o erro deva ser negligenciado, mas ele deve ser tratado com a elegância, com o respeito, com a discrição que todo ser humano merece, mas sem perder o foco naquilo, da parte que nos cabe, naquilo que nós devemos fazer. Porque em última análise, eu gosto muito do exemplo da hora da nossa morte, nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. E não entra na lista dessa prestação de conta o que o outro fez e o que o outro deixou de fazer, pelo menos não na hora da nossa prestação de conta. Só que nós estamos em 2020, Jesus deu essa resposta 2000 anos atrás, e a pergunta que fica é: seguir Jesus como? Seguir Jesus para onde? Os tempos são outros, a realidade é outra. Como fazer para seguir Jesus? Um gole d'água. Se a gente olhar para o cristianismo nascente, nós vamos ver ali bons e grandes exemplos de pessoas que seguiram Jesus, e talvez a gente encontre nas ações dessas pessoas inspiração para o que nós podemos fazer no dia de hoje, 2020 anos depois de Jesus, de como seguir a Jesus. Eu gosto muito de um exemplo que Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela nos traz. A história dela, do que eu conheço, é que quando ela era muito jovem, uma adolescente, ela se apaixonou por um homem. Em nome deste amor, se entregou para este homem que também dizia amá-la. E assim que este homem usufruiu da juventude, da beleza dela, descartou como se descarta uma roupa usada, uma roupa suja. Ela, inocente que era, por amar muito aquele homem, se revoltou
se rebelou e fez do seu corpo instrumento de vingança da figura masculina. Ela se via usando os homens para se vingar daquele que a usou, corroendo todo o seu coração sincero e gentil. Vocês conhecem a história de Maria de Magdala? Um dia ela encontra um mendigo na rua, todo sujo de lepra, dá para ele uma moeda, eles conversam. E os dias se passam, esse mendigo encontra a Jesus, cura as suas lepras, e dias depois ele encontra com Maria de Magdala, que havia dado uma moeda a ele. E ele diz a ela assim: Senhora, ele está aqui, o Nazareno está entre nós. E aí ele mostra o corpo dele para ela, para que ela pudesse ver que realmente ele não tinha mais a lepra que alguém havia curado. E segundo o mendigo, era Jesus. Ela então providencia um meio de chegar a Jesus aonde ele estava, descobre onde ele estava e vai lá. E quando ela estabelece o primeiro contato com Jesus, ela descobre que todo o amor que ela buscava na cama com outros homens era uma busca por um amor mal direcionada da parte dela. Ela descobriu na convivência e seguindo a Jesus que o amor que ela queria estava nos ensinamentos que Jesus dava. O amor que ela buscava estava no estender a mão ao próximo, aos necessitados, aos caídos. Do dia que ela conheceu Jesus até o dia da sua crucificação, ela esteve com ele todos os santos dias. Na crucificação, enquanto quase todos os apóstolos abandonaram a Jesus na cruz por medo de serem descobertos, somente ela, Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e João, evangelista, o primo de Jesus, ficaram ali com ele. E depois que ele morre, ela dedica toda a sua existência a levar a palavra de Jesus aos leprosos. Só que ela fazia mais do que isso. Ela levava a palavra de Jesus e também ela cuidava dos leprosos. Todos os dias ela fazia uma palestra para eles, depois dos cuidados, e ela dizia assim: meus irmãos, vós os leprosos, e aí ela tocava a mensagem dela. Houve um dia em que ela foi tomar banho na cachoeira, onde ela tomava banho todos os dias, e ela percebeu uma mancha branca no seu seio, e ela pegou um espinho de um arbusto ali, furou aquela mancha ali e não sentiu dor nenhuma. Então ela percebeu, ela entendeu ali que ela estava também com lepra. E naquele dia, quando ela foi começar o discurso para os leprosos, ela começou assim, a fala dela assim: meus irmãos, nós os leprosos, e aí tocou a mensagem dela. Eu gosto muito de trazer Maria Madalena ou Maria Magdala como exemplo de seguir a Jesus, porque ela trazia na alma uma das dificuldades que, segundo Emmanuel, 99% da humanidade traz também na alma, a problemática que é a questão do sexo. Ela conseguiu, seguindo a proposta de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, ela conseguiu olhar para dentro de si e estabelecer um dos combates mais difíceis que o ser humano pode combater no tocante à sua autoeducação, no tocante à sua transformação, que é educar o corpo que está viciado em sexo, que é educar os pensamentos que também são viciados em sexo. Então, se nós hoje, no ano de 2020, queremos um caminho para poder buscar Jesus, nós temos em Maria de Magdala um grande exemplo do que é seguir Jesus, educando os impulsos perniciosos que trazemos dentro de nós, educando uma mente viciada, educando o proceder, e tudo isso estendendo a mão para o próximo. E aí a pergunta que fica aqui para que vocês possam refletir é:
seguindo o exemplo de Maria de Magdala, para a gente começar essa educação dos pensamentos, essa educação dos nossos impulsos, do nosso primarismo, que se transforma num sexo, não um sexo saudável que um marido e uma mulher, um casal desfruta, mas é algo que transcende a barreira do casal, que leva para a infidelidade, que leva para um monte de pensamentos, que Jesus se referiu no Evangelho, que é adultério por pensamento. Se a gente não tem um caminho por onde seguir Jesus hoje, 2020, Maria de Magdala nos deixou essa proposta, nos deixou esse caminho. Fazer isso através dessa autoeducação. Mas tem mais um exemplo também que eu gosto e que vem lá da época de Jesus, que é alguém que guarda muita semelhança com muitos de nós aqui na Terra. Pelo menos comigo ele guarda uma semelhança. Saulo de Tarso, ele era um religioso, ele era convicto, um defensor das suas leis e era um homem muito bem posicionado materialmente, era filho de pai influente e o melhor de tudo, ele era um grande orador, ele envolvia as pessoas, ele conquistava as pessoas, ele era um homem do sinédrio e ele combatia com a sua retórica todos aqueles que combatiam o discurso político, o discurso da religião que ele seguia. Enquanto ele estava nessa briga 1 a 1, tudo bem, mas começou a haver um momento na vida de Saulo em que começaram a surgir muitas pessoas falando de uma proposta de um tal de Jesus Cristo, que ele não conhecia, que ele não sabia quem é, mas que trazia propostas em relação ao outro ser humano, de amor, de consideração, de respeito, que era um pouco contrário ao que ele defendia. E esse número de pessoas ia se avolumando, a ponto de dele começar a perseguir cristãos sem ter conhecido Cristo, tão somente porque estes tinham uma ideia contrária à ideia da religião a qual ele professava. Um belo dia, ele resolve fazer uma viagem, passando pela estrada de Damasco, para poder matar uma pessoa, perseguir, buscar uma pessoa que era contrária aos projetos dele. Foi ele e 2 soldados, e nessa estrada de Damasco, Jesus já havia sido crucificado. Jesus aparece a Saulo e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele dia, naquele momento, naquele encontro, Saulo, reconhecendo que aquela energia era Jesus, ele reconhece todo o erro que ele havia cometido, ele reconhece que ele estava direcionando a fé, a coragem e a força dele para uma busca errada e simplesmente pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus dá as diretrizes para ele, e aí o resto da história a gente conhece. Saulo de Tarso se transforma em Paulo de Tarso, e depois que ele se redimiu, depois que ele se preparou para seguir ao Cristo, ele começou a fazer uma viagem por todo o Oriente ali, pregando e copiando o Evangelho. Ele pregava e copiava, e ele ainda dava suporte aos outros apóstolos para que eles pudessem fazer o mesmo. Uma vez um colega espírita, ele falou assim: se nós temos o Evangelho de Jesus para estudar hoje, é graças a Paulo, o apóstolo. O que ele fez foi inimaginável naquela época, viajando a pé entre aquelas cidades. Então, Paulo, para mim, é um exemplo do que nós podemos fazer para seguir Jesus nos dias de hoje. Ele, para mim, representa aquela figura orgulhosa, convicta, inflexível, e que não cedia. Ele era firme no ponto de vista dele, e nós somos muitas das vezes essa pessoa firme, irredutível, inflexível. Quando a vida em família, quando a vida em sociedade, quando a vida na empresa, ela nos pede uma dose de flexibilidade, ela nos pede uma dose de bom senso,
para que a harmonia do conjunto ela prossiga existindo. Uma outra lição que eu gosto de trazer de Paulo de Tarso é Paulo, ele viu o erro que ele estava cometendo. Ele não se lamentou, ele não parou para chorar, ele não ficou deprimido nem nada. Ele pegou toda aquela energia e falou assim, não é para cá? Não, não é. Jesus está para cá? Tá, então nós vamos por aqui. E nós, muitas das vezes, quando reconhecemos um erro que cometemos, a gente percebe que por aqui estava tudo errado e a gente lamenta, chora, se arrepende, fica depressivo, toma remédio e gasta quase uma vida para começar a seguir o exemplo certo. É só fazer que nem Paulo fez. Pega a energia que estava direcionada para o errado, mas a energia é tua, é nossa, e direciona agora para o lado certo. A reparação disso fica depois, entre esse encontro que nós teremos com a nossa consciência lá na frente ou com Deus, mas precisamos nos apropriar da parte que nos cabe, parar de lamentar, se colocar de pé e fazer o que é certo. E aí uma pergunta aqui, dá para seguir os exemplos de Maria de Magdala nesse processo de autoeducação? Dá para seguir os exemplos de Paulo de Tarso, pegando uma energia que estava direcionada para o lado errado e sem gastar tempo com lamentações, direcionar ela para o lado certo? Eu vejo aí duas grandes maneiras de nós seguirmos Cristo nos dias de hoje, pegando a fala que ele deu para o Simão Pedro lá, segue-me tu. A coisa de 3 ou 4 séculos atrás, 3 séculos atrás, havia uma pessoa encarnada na Terra e ela tinha lá os seus compromissos com Jesus, ela tinha lá os seus afazeres na Terra e ela não deu conta. Eu não sei ao certo qual é a história, ela mesma não contou, mas eu sei que diante das pressões, diante daquilo que ela sentia, ela optou pelo caminho do suicídio, atirando-se no rio e morrendo afogada. Ela passou pelas dificuldades, pelos perrengues que o suicida passa do lado de lá, mas pelo mérito do teu pai, que conseguiu interceder junto a Dr. Bezerra de Menezes, eles conseguiram antecipar um monte de coisa que ela deveria expiar do lado de lá, tiraram ela do Vale do Suicida, mediante um compromisso, que ela reencarnasse com um compromisso maior a favor do trabalho de Jesus na Terra. Ela entendeu o erro que ela havia cometido, ela se deu conta do tamanho da proposta que estava sendo oferecida para ela, ela aceitou, se preparou no plano espiritual e nasceu. Família simples, uma mediunidade esplendorosa, e eu trago por ela muita gratidão porque os livros dela me ajudaram muito. Eu estou falando de Ivone do Amaral Pereira, que numa vida anterior ela suicidou, e nos livros dela ela conta como é que foi essa história. Memórias de um Suicida é uma obra dela, e nós pegando isto e amarrando com a resposta de Jesus, segue-me tu, eu gosto dela porque ela tem 2 momentos. Um, quando ela não deu conta de seguir a Jesus, mas caindo em si, ela conseguiu reverter a situação, e nessa última existência do século passado, ela veio e colocou toda a sua vida à disposição da mediunidade, atendendo aos espíritos sofredores, atendendo a encarnados sofredores e trazendo uma obra literária espetacular. Eu gosto muito dela porque ela tem no momento o que nós não devemos fazer, que é quando ela abandona o barco e suicida, mas caindo em si, ela aproveitou a oportunidade e seguiu. Existe mais um exemplo nessa construção que nós estamos fazendo de como seguir a Jesus nesse ano de 2020. E esse último exemplo eu acho ele muito legal porque não tem nenhum vínculo religioso,
mas é uma pessoa que marcou a história. Na época do presidente Roosevelt, foi Roosevelt? Foi. Não, Lincoln. Ele era a favor da abolição dos escravos e ele pegou e trabalhou para que os escravos americanos fossem libertos e ele conseguiu com que isso acontecesse no ano de 1800 e alguma coisa. O impacto que isso causou na sociedade americana de você ter os escravos libertos, imagine você dono de uma empresa, dono de um negócio gigantesco e você tem aquele negócio todo ele estruturado em cima de mão de obra gratuita. Então, produção de alimento, produção de um monte de coisa, a mão de obra escrava era uma mão de obra gratuita. E de uma hora para outra, o presidente sancionou ali e aboliu a escravatura nos Estados Unidos. Muitas empresas quebraram, muitos fazendeiros foram à falência e havia um personagem americano, um ator, filho de um fazendeiro rico, que eles eram contra a abolição da escravatura, que um dia o presidente... Deixa eu só checar o nome do presidente aqui, se eu estou falando certo aqui. Abraham Lincoln. E um dia, este jovem chamado John Wilkes Booth, ele era ator e ele tinha acesso a todas as entradas do Teatro Ford. Naquele dia, o presidente Lincoln ele foi com a sua esposa assistir uma peça, o ator também fazia parte da peça, e ele consegue sair da peça escondido pelos corredores do teatro que ele conhecia. Ele se aproxima do camarote onde estava o presidente Lincoln e dá um tiro nele a queima-roupa. E o presidente morre naquele dia. Ele foge pelos esconderijos que ele conhecia do teatro e contam os jornais daquela época que aquela foi a maior perseguição policial até então. A polícia gastou 12 dias perseguindo o assassino do presidente Lincoln, que era o John Wilkes Booth, e acabou matando ele no 12º dia. O que eu vou contar agora está na esfera do meu achismo, tá? Eu acho que este homem, chegando no plano espiritual, ele foi recebido pelo próprio presidente que ele assassinou, e juntos lá no plano espiritual, ele se deu conta do que ele fez, e ele pediu a chance de poder se redimir na terra, agora trabalhando pelos negros, pelo qual ele era contra essa escravatura, a abolição da escravatura. Aproximadamente 60 ou 70 anos depois, John Wilkes Booth, que havia assassinado o presidente Lincoln, ele reencarna no Brooklyn, negro, pobre e com uma oratória fantástica. Tão logo ele consegue lá seus 18 anos aproximadamente, ele se torna um pastor na sua comunidade e começa a pregar, a pregar, a pregar. E nos discursos dele sempre havia a seguinte fala, de libertação dos direitos dos negros. Porque sim, embora o presidente Lincoln houvesse assinado a abolição da escravatura, a relação entre os negros e os brancos lá na América era horrível. O negro sofria muito, era tratado com violência pela polícia, os negros não podiam pegar o mesmo ônibus que os brancos pegavam, não podiam estar na mesma escola. E ele começa a ter esse discurso não é de abolir a escravatura, mas de aproximar as pessoas, e ele foi ganhando a adesão das massas. Os brancos foram gostando do discurso deste pastor negro, os negros também, a classe artística também, até que um dia ele organiza um evento que juntou aproximadamente algo em torno de 40 a 60 mil pessoas para poder ouvi-lo, né? E ali, diante daquela multidão, todos lá para ouvi-lo, ele começa um discurso que ficou registrado na história como discurso profético,
onde ele começa lá, I have a dream, eu tenho um sonho. E ele dizia do sonho que ele tinha de ver as crianças brancas e negras podendo estudar na mesma escola, poderem estar andando no mesmo ônibus. Ele falava do sonho que ele tinha de poder ver homens brancos e homens negros sentados na mesma mesa da fraternidade para se alimentarem e conviverem. Numa encarnação anterior, que ele foi o assassino do presidente Lincoln, porque havia abolido a escravatura na América. Depois, esse mesmo assassino volta na América como Martin Luther King, um homem que fez uma diferença gigantesca na vida dos negros americanos e sinceramente, dos negros de muita parte do mundo. Então, quando ele caiu em si, percebeu lá no plano espiritual o erro que ele havia cometido, ele aceitou seguir Jesus numa nova roupagem, num novo contexto, com um novo entendimento, voltando à Terra como Martin Luther King. Se a gente for olhar para os nossos dias de hoje no Brasil, a gente ainda pode ver em Cuiabá o quanto o racismo, o preconceito, a discriminação, e aí não só ao negro, mas tem muitas mulheres que são discriminadas, que são violentadas, o pobre, os nossos irmãos e as nossas irmãs gays. Há muito preconceito, muito apartheid dentro de nós, e isso não pode, dentro de nós que somos espíritas, dentro de nós que somos cristãos, não dá para isso habitar dentro de nós se nós queremos seguir a Jesus. O nosso estado de alma, ele precisa ser de inclusão. Nós precisamos trazer para próximos de nós os diferentes, seja na sua orientação sexual, seja na sua raça, seja na sua condição financeira, porque em última análise somos todos iguais. A morte nivela todos nós e o rico deixa para trás tudo que ele ajuntou e o pobre, como não tinha nada, também não leva nada. Ambos seguem para o plano espiritual apenas com os valores que construíram, com as amizades que construíram, com o bem que deixaram na terra. Esse é o tesouro que o ladrão não rouba e que a traça não rói, a qual Jesus se referia. Então a gente deixa aqui essa reflexão de como seguir a Jesus nos dias de hoje. Eu separei aqui 2 pedacinhos de texto, um de Emmanuel e outro da Hermance do Foucault, para que a gente possa dar uma olhadinha para finalizar essa nossa conversa. Está aqui no meu notebook, eu vou ler aqui. A gente não vai ter tempo para chegar nisso aí, mas vamos lá. Emmanuel, cadê? Emmanuel diz assim aqui o pessoal da equipe do Momento Espírita, chamado Jesus e os Outros. E aí ele fala assim, a humanidade vive uma profunda crise ética. As notícias publicadas nos mais diversos veículos de comunicação são desanimadoras. E como são? Um olhar superficial parece que o mal leva a palma do mundo. A política afunda na corrupção e a violência campeia solta pela sociedade. A sonegação de tributos chega a ser apontada como legítima defesa e, ante tanta sujeira, ser honesto parece algo exótico e o homem menos refletido pode se perguntar: compensa ser correto? Os dias são difíceis, a gente vê o jornal, é muita coisa errada, e quanto mais problemas a gente vê no mundo, mais a gente sabe que a gente não vai conseguir salvar nada. É como se o nosso voto não consertasse nada porque não tem pessoa boa para se votar. É como se a nossa denúncia não funcionasse nada porque a justiça também está contaminada. E aí nós estamos refletindo sobre seguir Jesus. Eu acho que a parte que nos cabe neste momento
é lançar para a humanidade, para o universo, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções, é não julgar o político que está errando, é não julgar o juiz que está se favorecendo com uma sentença ou outra, porque nós que somos espíritas, nós sabemos que o momento do encontro dele com a consciência dele vai chegar. Então não cabe a nós dar uma de Pedro e perguntar: Senhor, e desse político, o que vai ser dele? Senhor, e desse juiz, e desse desonesto, o que vai ser dele? A parte que nos cabe foi dita por Jesus. Que importa para nós se eles estão errando? Façamos a nossa parte, que é seguir Jesus, colocando à disposição da vida as nossas melhores palavras, colocando nas nossas redes sociais aquilo que a gente sabe que é verdadeiro, aquilo que a gente sabe que é bom, que é belo e que colabora com a construção desse mundo melhor que o Cristo tem falado para nós. Nós sabemos que esses são dias difíceis porque são dias de transições na Terra. Nós sabemos porque os Espíritos já nos falaram que estão reencarnando muitos espíritos perturbados no meio de nós, como sendo a última chance que eles têm de permanecer no planeta. Então, é uma dificuldade já anunciada por Jesus. Mas não é porque isso está acontecendo que nós temos que seguir essa maré. Nós trazemos dentro de nós a bênção do Evangelho interpretado pelos Espíritos, que faz com que o nosso grau de consciência nesse oceano de tentações, nesse oceano de possibilidades ruins, o nosso grau de consciência nos permite discernir se isso é certo ou se é errado. Mas mais do que isso, como nós temos a certeza de que a morte não é o fim de nada e que tudo na Terra é um grande teste para nós, como é que eu quero chegar no último dia de teste? Olhando para Jesus e dizendo para Ele: fiz o melhor que eu pude, eu me venci em um monte de dificuldades, saí da terra melhor do que cheguei? Ou, quando Jesus nos perguntar o que nós fizemos da oportunidade que nos foi dada aqui na terra, nós abaixarmos a cabeça de vergonha e não termos o que apresentar? O tempo não nos permite a gente ir para a próxima reflexão, mas eu acho que o que a gente conversou aqui é um material suficiente para que a gente consiga assimilar para nós essa proposta de Jesus. Não se importe com o que o outro está fazendo. Segue-me tu. E o tu somos nós. Cabe a nós seguir a Jesus, dando o que há de melhor dentro de nós. E os benfeitores nos falam que o primeiro lugar para nós seguirmos a Jesus é dentro de casa. Naquele casamento que está difícil, naquele filho ou naquela filha que é um problema, naquela dificuldade financeira que está nos visitando. É ali que a gente precisa mostrar o nosso valor de cristão, o quanto nós estamos assimilando de tudo isso, colocando à disposição do próximo, que habita debaixo do mesmo teto que nós, a nossa melhor versão, a nossa melhor possibilidade de compreensão, de amor, de respeito às dificuldades e limitações do outro. Só fazendo isto, nós vamos estar colocando para fora da nossa casa, na sociedade, pessoas emocionalmente mais estáveis, pessoas moralmente fortalecidas, porque elas estão vendo em nós, que somos pais, exemplos de como viver o cristianismo em 2020 para frente. Era essa a reflexão para o nosso dia de hoje. Eu desejo do fundo do coração que uma semente esteja aí vibrando dentro de cada um de vocês que ouviram a nossa conversa de hoje
e que ela possa de alguma maneira brotar através das reflexões e dos exames que você vai fazer daqui por diante. Então, muita paz a todos, nós vamos nos despedir numa oração e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro.